Boa noite, igreja. Glória a Deus. Que a paz seja convosco. Aproveitando que você ainda se encontra de pé, Aleluia. quando você pegar a palavra do Senhor, abrir no livro de 1 Samuel, capítulo de número 1. Aleluia, Jesus. Hoje nós vamos começar uma série de ministrações sobre a vida de Ana. E tenho certeza que Ana nessa noite tem muito para nos ensinar. Hoje o tema nessa noite é Aprendendo com Ana. Aleluia. Texto base hoje vai ser 1 Samuel, capítulo 1, versículo 10 e 11. Diz assim: Ela, pois, com amargura de alma, orou ao Senhor, chorou muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se de fato atentares para a aflição da tua serva, e te lembrares de mim, não esquecerei da tua serva. E não esquecer da tua serva, e lhe deres um filho homem, eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias, por todos os dias, por todos os dias da sua vida. Sobre a cabeça dele não passará navalha. Vamos orar. Antes de orar, eu quero que, com seus olhos curvados, eu gostaria que você refletisse neste momento. Vou te fazer uma pergunta. Eu gostaria que você refletisse o que você tem gerado para o reino em 2026. Estamos a 35 dias que já passou 2026. Eu te pergunto, você responde no teu interior. Sinta essa pergunta pelo Espírito Santo de Deus. O que você tem gerado para o reino? Ou você se encontra estéril? Ou começou o ano de 2026, você se encontra estéril? Com certeza, se você está estéril, para a tua carne você já deve ter gerado algo. Mas e para o reino? O que você tem gerado? Pai, Espírito Santo, a tua palavra foi lida, Senhor. Eu quero te pedir, como de costume, palavra de sabedoria, palavra do conhecimento. É necessário, Senhor, que o pregador diminua, meu Pai. Senhor, tu colocou no meu coração o desejo de ministrar sobre a vida de Ana. Pai, eu tenho certeza a palavra será sucinta, mas que ela venha ser cirúrgica para as nossas vidas nessa noite. Pai, eu te peço, a igreja é sua, as ovelhas são suas. A minha voz só consegue chegar aos tímpanos e não muda nada. Mas quando a tua palavra penetra no coração, no nosso coração, passa além da nossa alma e do nosso espírito, o Senhor, o seu Espírito Santo tem poder de nos mudar. Espírito Santo, tem liberdade. Pai, quebra tudo aquilo que provém de ti. Todo o coração endurecido, todo ouvido que está talvez tampado, destampa agora, Pai, no nome de Jesus. E que a palavra possa penetrar em nossos corações. Possamos sair daqui nesta noite diferente e com um desejo ardente no nosso íntimo de querer gerar algo para ti, Pai. É que eu oro em nome de Jesus. Amém. Pode ir tomar o teu assento. As bocas podem continuar glorificando ao Senhor. Nós estamos aqui numa passagem onde relata totalmente a vida de Ana. Aqui eu começo a dizer para você quantas pessoas têm orado por algo grande. Quantas pessoas têm clamado pelo Senhor: Senhor, eu quero algo grande de ti. Mas às vezes o Senhor não nos dá, porque talvez nós não estamos preparados espiritualmente para sustentar aquilo que o Senhor quer entregar na sua vida. Se você olhar no decorrer da história do livro de Ana, você vai ver que Ana era uma mulher estéril. Ana era uma mulher que vivia uma vida humilhada, vivia uma vida incompreendida, mas Ana carregava dentro de si uma revolução espiritual. Ana, ela não gerou apenas um filho, Ana gerou um profeta. Eu já quero declarar, se você tiver sensibilidade neste ano e querer gerar algo para Deus, o que você vai gerar não é pequeno. O que você vai gerar é algo grande, que vai glorificar, vai exaltar o nome do Senhor. Mas gerar dói. Gerar dói. Todas que são mulheres que são mães sabem que não é fácil gerar. Então eu quero dizer, espiritualmente também não é fácil gerar. É necessário ter renúncia, é necessário ter dedicação, é necessário querer pagar o preço para gerar algo para o Senhor. E nós vimos aqui, Ana, ela estava vivendo um tempo de dor. Mas Deus estava usando isso para gerar algo eterno em Ana.
Deus estava gerando algo eterno em Ana. Eu não sei qual é o período que você está passando na sua vida. Se for um período de dor, acredite, Deus vai gerar algo eterno através desta dor. No livro de 1 Samuel, ele foi escrito num tempo de transição de Israel. Israel ia passar por um tempo de transição, ia deixar de juízes comandar a nação, e quem comandaria a nação era o profeta. No Velho Testamento, apenas 3 classes de pessoas tinham acesso ao Senhor, 3 classes de pessoas tinham acesso a Deus: o profeta, o rei e o sacerdote. Só essas 3 pessoas conseguiriam chegar diante de Deus. O povo, para poder chegar diante de Deus, teria que somente o rei, o sacerdote e o profeta conseguia chegar até Deus. E aqui nessa transição, esquecemos de pôr no... Me perdoe, esqueci de pôr no Não Perturbe. E nessa transição, de Ana, estava gerando um juiz e também um profeta. Samuel, se você acompanhar na Bíblia, foi o único juiz e profeta. A Ana vivia em Ramá. Ana era casada com Eucana, mas era estéril. Penina, a segunda mulher de Eucana, provocava Ana continuamente. E em meio a esse cenário emocional, em meio a esse cenário espiritual, em meio a esse cenário de dor, Ana decide buscar Deus. Ana vai na igreja, vai ao templo, orar em pranto e vai fazer um voto com Deus. Ana faz um voto. O seu filho Samuel tornaria o último juiz e o primeiro profeta de Israel. Seria neste momento um divisor de águas espiritual naquela nação. Eu já quero dizer, permita, do nome de Deus, nesta noite, que o Espírito Santo de Deus comece a gerar algo em você. Se você não gerar algo vindo dos céus, você se torna uma pessoa carnal, e tornando uma pessoa carnal, você perde a sensibilidade do Espírito Santo. Deus quer nos gerar algo grande em nossas vidas. Por isso que o Espírito Santo trouxe você aqui nesta noite, e através da vida de Ana, Ana estava sendo confrontada, sendo humilhada, mas Ana tinha um desejo de gerar algo. Primeiramente, Ana queria apenas um filho, mas de repente ela percebeu que ela poderia ir muito mais além. Então ela faz um voto com Deus. Você fez um voto para o Senhor neste ano de 2026? E o voto que você fez este ano para o Senhor em 2026, você tem cumprido a risco? Ou você já deixou cair pela beira do caminho? Nós vimos aqui a primeira lição que eu aprendo com Ana. Ela não permitiu que a dor a paralisasse, mas que impulsionasse. Em meio à dor, Ana não foi paralisada. Em meio à dor, ela foi impulsionada. A dor não paralisou Ana. Ela usou a dor como combustível para orar. Ana não negou a sua dor. Estava doendo, mas ela levou diante do altar. Ela levou diante do Deus Todo-Poderoso, que poderia resolver aquela sua dor, que poderia resolver aquela sua angústia, que poderia resolver aquela preocupação. Porque a mulher naquela época, quando não gerava, era considerada amaldiçoada. E Ana carregava aquele peso. Fala, Senhor, o que eu fiz? Será que eu sou uma mulher amaldiçoada? Naquela época. Mas Ana, ela aproveitou aquele momento de dor, de desespero. Foi ao templo buscar a presença do Senhor. Quando você está no seu momento de dor, quando você está no seu momento de desespero, quando não está dando nada certo, quando as coisas não caminham da forma que você gostaria de caminhasse, para quem você tem corrido? Infelizmente, muitos correm para as drogas, muitos correm para o álcool, muitos correm para o vício, muitos correm distante de Deus, muitos correm para a sua carnalidade. Eu e você, nós que conhecemos o Cristo, Deus Todo-Poderoso, para quem você tem corrido em meio das dores? Ana aproveita a dor para impulsionar ela para buscar Deus no templo. Eu entendo uma coisa aqui, não esconda a sua dor. Você não precisa esconder a sua dor. O seu Deus não vai julgar a sua dor, não. E Deus tem uma coisa que Deus não se ofende. É com lágrimas sinceras.
O que ofende Deus é lágrimas de crocodilo. Chora arrependido, no outro dia está fazendo a mesma coisa. Isso é lágrima de crocodilo. Isso ofende Deus. Mas lágrimas sinceras não ofende Deus. Então entenda uma coisa, não esconda sua dor. Faça como Ana, derrame diante de Deus, porque o Pai não ofende com lágrimas sinceras. O Pai se ofende sim, com lágrimas de filhos monhosos, mas com lágrimas de filho sincero comove o coração de Deus. E o que eu quero entender aqui, uma certa vez Davi também chorava. Uma certa vez também Davi clamava. Não tinha nem força mais para chorar. Mas no meio a choro, no meio a dor, Davi escrevia salmos. Davi escrevia cânticos de louvores em adoração ao Senhor. Que lição para nossas vidas, né? Às vezes nós com uma dorzinha cá, dorzinha colar, nós já queremos largar tudo, abandonar tudo. Entenda, use essa dor para impulsionar você. Você com Jesus é maior do que qualquer maioria. Qualquer inimigo que tenha se levantado contra a tua vida, você com Jesus pode mudar qualquer história. Não ceda, Deus te chamou para gerar. E você vai gerar. Permita que você gere algo grande para o Senhor, mas tenha sensibilidade, porque às vezes quando nós estamos gerando algo para Deus, vai vir dores. Vai vir afronta, vai vir perseguição, vai vir palavras que ofendam, vai vir decepções. Mas continue firme, porque o que Deus prometeu que está gerando em você, Ele é fiel para cumprir. E Ana foi ao templo. E o segundo ponto que eu aprendo aqui com Ana, não reaja com palavras, responda com postura. Eu tenho aprendido muito isso. Às vezes eu tenho que pegar aqui no pé da minha família, que às vezes hoje as redes sociais viram um combate, né? Pessoas opinam aqui, pessoas te xingam ali, nem te conhecem, te ofende. E muitas vezes uma menina me ofendeu, uma pessoa me ofendeu, e a Carol já queria conversar, a Carol já queria rebater, a pastora também queria rebater. Eu falei, não adianta. A maior resposta é o silêncio. Não adianta guerrear, o silêncio. A oração é a melhor resposta. E eu tenho um testemunho muito vivo disso. Muitas vezes, muitas pessoas já me criticou na internet, e para onde glória ao Senhor, eu nunca respondi ninguém. E Deus sempre traz as pessoas até a gente para pedir perdão. O Senhor é seu advogado, o Senhor é seu justo juiz. Você não precisa se comportar da mesma forma que a pessoa está te ofendendo. Ana não revidou provocações de Penina, ela buscou a Deus. Está te ofendendo? Busque mais a Deus. Ele é sua paz, ele é seu refrigério. A carne quer responder com a língua, mas o Espírito responde com o coração. Por isso nós não podemos ser homens e mulheres carnais. Deus nos chamou para sermos espirituais, porque se formos carnais, nós perdemos grandes coisas que Deus tem para entregar em nossas vidas. Você não está aqui por acaso, tua família não é um acaso, teu casamento não é um acaso, teus filhos não é um acaso, mas você precisa aprender a dominar a nossa carne, dominar as intrigas, as pessoas que nos perseguem, as pessoas que falam mal de nós. Ana, ela não deu valor, ela não deu ouvido para Penina, porque ela sabia, ela cria no Deus que ela servia. Tanto é que de vez ela discutir com Penina, em nenhum momento da Bíblia, você pode ler de toda a vida de Ana, em nenhum momento você vai ver Ana brigando com Penina, Ana puxando os cabelos de Penina, Ana rasgando as vestes de Penina, embora às vezes dá vontade de tirar o pelo de dentro da gente, né Raquel? De vez em quando dá vontade de tirar os pelos dentro da gente, né? Mas nós não podemos tirar o Pedro dentro da gente. Nós já somos um Pedro convertido. Então aprendemos com Ana. E o que ela fez? Ela não respondeu com línguas. Ela respondeu com oração. Então entenda, ignore as peninas da tua vida. Se posicione diante de Deus. O nosso Senhor Jesus, ele também foi cuspido, falaram mal do nosso Senhor Jesus. O Senhor Jesus chamaram ele de Bezebu, Deus das moscas. E Jesus, ele retrucou, Jesus, ele brigou. Qual foi a resposta de Jesus? Foi a cruz, para salvar aqueles que xingaram ele de Bezebu. Foi a cruz para nos salvar, que um dia nós negamos a Jesus. Tem uma frase que eu carrego comigo, e a frase é muito forte. As pessoas falam, a frase diz assim, ó:
eu não entendi porque Pedro negou Jesus 3 vezes. Como pode Pedro ter negado Jesus 3 vezes? Como pode? Se nós formos olhar a conta, né? Nós já negamos muito mais que 3, não é verdade? Muito mais que 3. Às vezes uma atitude nossa faz nós negarmos Jesus. Então, que nós possamos entender, se posicione. O que Deus quer gerar em você é algo grande. O que Deus quer gerar em você vai glorificar, vai exaltar, vai engrandecer o nome do Senhor. Mas você precisa ter disponibilidade de crer e acreditar que dentro de você está gerando algo espiritual. O que eu aprendo, a terceira lição que eu aprendo com Ana, nem todos vão entender o seu clamor. Tudo bem. Nem todos à sua volta, nem todas, talvez as pessoas mais próximas não vão entender o seu choro. Talvez as pessoas mais próximas não vão entender a sua tristeza. Talvez as pessoas mais próximas de você não vão entender as suas amarguras. Talvez as pessoas mais próximas de você não vão entender a tua dor. Talvez as pessoas mais próximas de você não vão entender a tua luta. Talvez as pessoas mais próximas de você não vai perceber o quanto você está chateada, não vai perceber o quanto você está machucada, não vai perceber o quanto que você sonha, mas parece que o sonho não acontece. Entenda uma coisa. Tudo bem. Eu sei que dói. Dói você ver, você está do lado de uma pessoa e parece que a pessoa não se preocupa com você. Você está do lado, parece que a pessoa não sente a sua dor, parece que ela não está nem aí com as suas rapas, nem tem a capacidade talvez de dar um ombro para poder chorar, para poder dar o conforto. Fique preocupado, não se preocupe. Eli, quando Ana estava clamando, Eli achou que Ana estava embriagada. Eli achou que Ana estava bêbada. Então entenda, nem sempre o seu clamor vai ser entendido pelas pessoas que estão próximas de você. Mas entenda uma coisa, um clamor profundo não é teatro, é espiritual. Um clamor profundo, foi o que aconteceu. Ana clamou profundamente. O profeta achou que ela estava embriagada. Mas o que aconteceu? Ela continuou orando. Mesmo quando os outros não entenderam. Ei, talvez a pessoa que está próxima de você não entende hoje, mas continue orando, porque quando ele entender, o coração dele será quebrantado e vai perceber o grande milagre que você está gerando. Continue crendo. Uma certa vez a Bíblia fala também, no livro de Atos, que Paulo e Silas eles foram presos injustamente. Foram chicoteados injustamente por anunciar o evangelho. Foram chicoteados, foram presos, foram acorrentados, foram aprisionados, prenderam seus pés, prenderam suas mãos. E a Bíblia vai dizer que Paulo e Silas, por volta da meia-noite, o que eles estavam fazendo? Cantando louvores ao Senhor. Com certeza, o povo, as meninas de volta dali, conjecturando, esses dois aí estão louquinhos da vida. Bateram neles. Não tem nem força para ficar de pé, estão acorrentados, estão aprisionados, estão chicoteados, estão sangrando, cheio de feridas, cheio de ferimento, nem consegue nem passar sem medicamento, com a dor insuportável. Quem é esses dois? O que esses dois estão fazendo ainda? Ainda insiste em adorar esse Deus, em cantar esse Deus. Eu pergunto, como está a tua adoração para Deus? Nós não estamos chicoteados? Nós não estamos sangrando, entre aspas, nós não estamos com as mãos aprisionadas, nós não fomos chicoteados, nós não apanhamos, porque hoje nós estamos livres para adorar o Senhor. Como está a sua adoração ao Senhor? Ei, a sua adoração é uma arma de guerra. A sua adoração é uma arma de guerra para guerrear até contra você mesmo. Mas infelizmente, muitas das vezes, nós deixamos de adorar. Nós deixamos de fazer aquilo que o Senhor nos chamou. Adoração não é tocar bonito. Adoração não é cantar bonito. Adoração é ser sincero com o coração diante do Senhor. Não foi a voz bonita de Paulo, não foi a voz bonita de Silas, embora eu acredito que eles não deveriam cantar bem, mas foi a sinceridade do louvor do coração. A sinceridade do louvor do coração. Ei, um louvor sincero quebra cadeias. Um louvor sincero um louvor sincero é como uma mãe, quando ajuda eu e você que é mãe, quando você está grávida, você precisa comer certos alimentos para poder sustentar o feto, não é?
Não é assim que vocês comer qualquer porcaria faz mal para o feto, né? Faz mal para o feto. O louvor sincero é um alimento para sustentar o que você está cheirando dentro de você. Continue louvando, continue adorando. Não permita que ninguém cale a sua adoração. Não permita, continue adorando. Paulo e Silas, eles foram mal interpretados. Mas o que aconteceu no final? As cadeias se abriu, as correntes foram arrebentadas e Paulo e Silas foram libertos milagrosamente. Outro ponto que eu aprendo com Ana, quando o pedido alinha com o propósito, o céu responde. O que você pediu em 2026 para Deus, na virada do ano, tem alinhado com o céu? Há um propósito alinhado com o céu? Se for um propósito alinhado com o céu, se prepare. Deus vai acrescentar na sua vida. Ana parou de pedir o que ela desejava. Ana desejava um filho. Ela parou de pedir um filho e passou a pedir por um propósito. O que ela faz? Ela faz um voto diante de Deus. E ali mudou tudo o destino de Israel. Sabe o que eu aprendo? O que você está pedindo vai glorificar a Deus ou vai satisfazer você? O que você tem pedido neste ano de 2026, o que você tem pedido nas suas orações, vai glorificar a Deus ou vai apenas satisfazer você? Entenda uma coisa, Deus quer que os seus pedidos tenham propósito com os céus. Deus quer que os seus pedidos tenham propósito com o reino. No nome de Jesus, entenda isso. Nós não temos mais tempo de perder tempo com os nossos egoísmos. Nós não temos mais tempo de perder tempo com os nossos desejos carnais. Você não é mais crente maturo. Você já é maduro na fé. Você já conhece o Deus que você serve. Nós não temos mais tempo de perder tempo com as coisas deste mundo. Nós não temos mais tempo de perder tempo com as vozes contrárias. Ei, você não é mais menino na fé. Você não bebe mais leitinho, você já come comida sólida. Mas muitas vezes comportamos como criança. No nome de Jesus, entenda, criança não recebe promessas do céu porque não está preparado para receber. Mas adulto na fé, maduro na fé, o que está desejoso a pagar o preço, esse sim recebe promessas do céu. Para onde você quer ir? Para o céu ou para o inferno? A escolha é sua. Tua esposa não vai te atrapalhar, teu marido não vai atrapalhar, seu pastor não vai atrapalhar, ninguém vai atrapalhar. A escolha é sua. Mas faça como Ana, deseja o céu. Deseja gerar o que agrada o céu. Eu tenho pedido para Deus, Deus, ajuda-me a gerar algo que agrada somente ao céu. Ajuda a gerar algo que venha agradar aos céus. Aprenda, você foi chamado para agradar o céu. Eu não fui chamado para agradar o Cristiano. Eu não fui chamado para agradar meus filhos. Se for para desagradar a Deus e agradar meu filho, eu prefiro desagradar meu filho do que desagradar a Deus. Nosso chamado é para agradar a Deus. Uma certa vez, Moisés foi chamado com um propósito maior do que seus medos. Moisés estava morrendo de medo. Moisés estava desesperado, mas ele entendeu que Deus estava gerando nele era algo grande. Ei, põe a fé no seu medo. Põe a fé no seu medo. Duas coisas. Você vê o medo? Quem vê o medo aí? Ninguém vê. Você vê a fé? Também não. E por que muitas vezes você deixa o medo ser maior do que a sua fé? Nós não vemos fé, mas conhecemos o Deus que nos dá fé. Isto é o suficiente. Quinta lição, o que eu aprendo com Ana. Se você prometeu, cumpra. Se você prometeu algo para o Senhor, cumpra. Ana entregou Samuel, como havia prometido. Ana subiu no templo com um menino ainda pequeno. Ei, mãe! Agora você que é mãe. Um nenenzinho pequeno no seu colo. O seu sonho, a tua petição. Você sofreu para que esse neném nascesse. Mas de repente que você faz um voto com Deus, quando esse menino nascesse, você ia entregá-lo para Deus. Ei, você não vai ver mais bênção, mãe.
Você não vai poder dar um beijinho para dormir. Você não vai poder preocupar que você foi na escola, você não foi na escola. Você não vai poder ver, filho, você está bem? Filho, você comeu? Filho, você papou? Filho, você tomou banho? Filho, não teria isso, mas era o primeiro filho. Era o primeiro filho, mas ela entendeu que ela fez um voto com Deus. E ela entregou este menino para Deus. Muitas vezes eu e você, nós fazemos voto com Deus. Votos pequenos. E não cumprimos. Porque muitas vezes eu tenho certeza que você que está aqui nessa noite, você diz, Senhor, eis-me aqui. Você esqueceu do eis-me aqui? Quantos de nós abandonamos o eis-me aqui? Quantos de nós já não estamos mais disponíveis da forma que o Senhor quer que nós estejamos disponíveis? Ana esteve disponível. Ana cumpriu o voto que ela fez com Deus. Entenda uma coisa no nome de Jesus. Deus leva a sério votos sinceros. Faça um voto sincero diante do Senhor e você vai ver como a tua vida vai mudar. Mas voto sincero, não falo barganha. Eu falo um voto que venha doer em você. Não é barganha. Ana não fez barganha não com Deus não. Ana, por que não foi barganha? Porque aquilo que Ana queria entregar para Deus era o que Deus estava precisando. Deus estava precisando de um profeta. Deus estava precisando de um juiz. Porque Eli já estava fora da casinha. E quando você fica fora da casinha, Deus põe outro no teu lugar. Não perde aquilo que Deus te deu, por favor. Não menospreze aquilo que Deus te deu. Não menospreze. Ana não menosprezou, Ana ela cumpriu o voto. Me perdoa um pouquinho da rouquidez, tá? O segundo gol do Corinthians lá me fez eu perder a voz. Faz parte. Mas eu estou aqui pregando para honra e glória ao Senhor Jesus. Tenho certeza que o Gabriel também gritou muito contente. Muito feliz, né, Gabriel? Ana fez um voto sincero diante de Deus. Ana cumpriu o voto que ela fez diante de Deus. Glória a Deus. Aleluia. O que eu entendo, se prometeu, cumpra. Se prometeu, cumpra. Ela subiu ao templo com o menino ainda pequeno. Ei, Deus leva a sério o seu voto. Outra pessoa também que cumpriu o voto. Deus chega diante de Abraão, fala, Abraão, pega a tua criança, sobe até o monte e vamos sacrificar ele. Abraão não mediu palavras, Abraão não mediu esforços, pegou, foi até o monte, ia sacrificar o seu filho. Mas entenda uma coisa que eu quero que você aprenda nessa noite no nome de Jesus. Quando você entrega com fé, Deus provê o cordeiro. Glória a Deus. Tudo que você entrega com fé, eu não falo só dinheiro aqui não, eu falo vida, eu falo propósito, eu falo sono, eu falo sonho, eu falo compromisso. Tudo que você entrega com fé, Deus provê. Deus quer prover na tua vida, mas às vezes não está provendo, porque está faltando entrega, está faltando fé, está faltando comprometimento. Ei, no nome de Jesus. Outro ponto que eu aprendo com Ana: quem entrega não perde, multiplica. O que Deus tem pedido para você em 2026, que você ainda não entregou, você está escondendo, você está fugindo. O que foi que Deus pediu para você? Ei! Depois da entrega de Samuel, Ana teve outros filhos. Ela não perdeu, ela semeou. Ei, tudo que você entrega para o Senhor, tudo que você entrega para o reino, eu não estou falando de dinheiro, por favor, não é dinheiro, é sobre dinheiro, embora o dinheiro também tenha a ver, é sobre vida. É sobre vida. É sobre tempo de qualidade, é sobre disponibilidade, é sobre vontade. Hoje nós estamos perdendo a essência de servos, nós estamos perdendo a essência de servir, nós estamos perdendo o interesse de servir. Qualquer coisa nos tira de servir ao Senhor, qualquer coisa nos tira de servir a obra do Senhor, qualquer coisa nos tira o compromisso de servir ao Senhor. Entenda, por favor, não perca a essência de servo. Deus nos chamou para ser servo. E foi o que aconteceu com Samuel. Ele serviu ao Senhor. Por quê? Porque ele entregou ao Senhor, ela entregou ao Senhor. E tudo que você entrega para o Senhor multiplica. O que você entrega a Deus não morre, frutifica. Ei, às vezes os seus minutinhos de sono não vai morrer, vai frutificar vigor na tua vida.
Outro exemplo que eu tenho aqui foi a viúva de Serapeta. Você lembra quando o profeta chegou diante dela, falou assim, ó, você só tem isso? Então vai lá, faz primeiro para mim e depois você come do resto. A viúva estava com um momento de morte, só tinha aquilo para comer, ela e o filho dela. Mas ela ouviu, obedeceu o que o profeta havia orientado. Ela fez e diz a palavra que nunca mais faltou alimento na vida dela. Sabe o que nos faltam? É fé. Sabe que às vezes nos falta comprometimento. Outro ponto que eu aprendo aqui com Ana, este é forte. O louvor de quem foi humilhada tem um peso diferente. Talvez te humilharam ou estão te humilhando. Entenda uma coisa, o seu louvor tem um peso diferente. Depois na sua casa, você lê a Ana, ela compôs um cântico. Está lá um cântico poderoso, está lá em 1 Samuel capítulo 2. Depois você vê o que ela cantou para Deus. Ei, só canta com esta força quem venceu as lágrimas. Só tem poder de adorar quem venceu as lágrimas. Só tem poder de se expressar na adoração quem venceu a dor. Ei, entenda uma coisa, seu louvor terá mais autoridade depois dessa guerra que você está passando. Seu louvor terá mais autoridade, mas não ceda as armas. A sua oração, o seu louvor é guerra. Continue guerreando no nome de Jesus. Ah, meu Deus. Outra mulher que adorou ao Senhor, Maria, mãe de Jesus, também cantou depois que foi visitada por Deus. Ei, Deus quer voltar a te visitar, meu irmão. Deus quer voltar a te visitar, minha irmã. Deus quer voltar a ouvir os seus cânticos espontâneos para Ele. Deus quer voltar a ouvir a sua espontaneidade. Não saia fraco, como que é? Espontaneidade que você tinha para com Ele. Não está aqui escrito, saiu assim na hora. Como está como você está para Ele? Você está se expondo, você tem se espontâneo para Ele ou não? Acabou. Deus tem saudades. Deus tem algo grande para você. Mas não tem como entregar se você estiver se comportando como menino. É tempo de crescimento, igreja. Nós não somos mais meninos. Eu quero concluir e que você possa entender o que nós aprendemos com Ana nessa noite. A história de Ana é sobre alguém que se recusou a aceitar a esterilidade como um fim. Ela recusou. Ela não quis aceitar. Eu não sei qual é a tua luta. Eu não sei o que você está travando. Mas se não é o céu que está dando, se é coisas que o inimigo está impondo, lute. Lute com persistência. Você vai vencer esta guerra. Ela não aceitou. Ela usou a dor como combustível. Ela usou o silêncio como estratégia. Ela usou a oração como arma. Ela usou a entrega como culto. E aqui eu tiro a minha vida com a minha esposa, né, gato? Quantas vezes o silêncio? Quantas vezes a dor? Que parece que isso não faltava até força para respirar o ar. Mas muitas vezes usou a dor, o silêncio, a oração como arma e como entrega no culto. Ei, o que Deus vai gerar em você é algo grande. Continue sonhando. Hoje Deus está dizendo aqui para mim, para você, para nós, não temas. Eu vejo as tuas lágrimas. Eu vejo a sua tristeza. Eu vejo, eu colho cada um. As suas lágrimas não têm caído ao chão. Creia no nome de Jesus. As tuas lágrimas, eu vejo aqui, eu sinto no nome de Jesus, como se um anjo, umas lágrimas sinceras. Suas lágrimas vão dizer, o anjo está colhendo. O anjo está vendo as suas lágrimas. Eu não sei o que você tem passado, mas ele está pegando as suas lágrimas. Eu sinto você pegando e levando até Deus. Deus, a lágrima da tua filha. E Deus, ele é justo juiz. Ele vai fazer justiça em seu favor. Porque você tem uma coisa que o pai tem ciúmes. São das meninas dos seus olhos. Você é menina dos olhos de Deus.
Então fique tranquila, não se desespere. Hoje Deus está dizendo: não temas, eu vejo as tuas lágrimas. Eu vou te fazer gerar algo que vai impactar gerações. Vocês creem nisso? Amém. Pois a Bíblia diz em 1 Samuel 1,17: vai-te em paz, o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Nesta noite que eu possa dizer, como ele diz para Ana: vai-te em paz, que hoje o Senhor vai te conceder aquilo que você pedir nele em oração. Entenda, no nome de Jesus, se você está vivendo um tempo de espera, um tempo de dor, um tempo de afronta, um tempo de incompreensão, hoje é a noite de entregar como Ana, clamar como Ana, gerar como Ana, levantar-se de fé como Ana, pois Deus está prestes a abrir o teu ventre espiritual. Quem quer gerar, se coloque de pé. O inimigo não vai te aportar. Ele não vai abortar você no nome de Jesus. Ele não vai abortar os seus sonhos. Ele não vai abortar a sua família. Entenda no nome de Jesus. Se você está vivendo um tempo de espera, se você está vivendo um tempo de dor, se você está vivendo um tempo de afronta ou de incompreensão, hoje é noite de entregar como Ana. Hoje é noite de clamar como Ana. Hoje é noite de gerar como Ana. Levante-se no nome de Jesus em fé, pois Deus está prestes a abrir seu ventre espiritual em nome de Jesus.